Jesus é o autor da vida. Jesus veio, viveu, fez milagres, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. Fique ligado. Em Atos capítulo 3, verso 14, diz assim: vocês, é uma pregação de Pedro após o milagre daquele aleijado que estava à porta do templo, né? Ele ser curado. Pedro diz: vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que fosse libertado um assassino. Vamos parar aqui e pensar um pouco. Vamos pensar nas nossas escolhas, né? Nós não somos, muitas vezes, os melhores para tomar decisões e escolher. E nessa escolha que Pedro está apresentando, né, que foi exatamente o julgamento de Jesus Cristo, ele diz: entre o santo e justo e um assassino, vocês escolheram o assassino. Ô, decisãozinha ruim, hein? Né? Dedo podre isso daí, né? Quer dizer, que decisão maluca é essa? Assim é a vida da gente. Às vezes a gente escolhe o que não deve escolher. Como pastor, isso já aconteceu inúmeras vezes. Como pastor, os jovens muitas vezes conversam com a gente nesse sentido. Pastor, eu estou namorando fulano, eu estou querendo casar, estou namorando a menina tal, assim, pensando isso, querendo aquilo. O senhor não faz o nosso casamento e tudo. Aí eu vou questionando, né, perguntando como é que vocês se conheceram, quem é quem e tudo. Porque eu acho extremamente importante. O casamento não é um contrato que você faz e depois vai embora, né? E muitas vezes eu disse: olha, com todo respeito, a decisão não é minha, mas eu creio que vocês deveriam pensar um pouco mais. Vocês não combinam, vocês não se acertam, os princípios de vocês são diferentes, e tal, e não sei o quê. Aí a pessoa diz: ai, pastor, muito obrigado pela sua ajuda. Passam alguns dias, a pessoa marca o casamento. Isso aconteceu várias vezes. E anos depois, isso já aconteceu também comigo, anos depois, a pessoa entra em contato comigo e diz: pastor, eu não sei se você lembra de mim, eu sou fulano de tal, não sei o quê, estou divorciado, estou separado, ai, quem dera eu tivesse ouvido o seu conselho. Como eu disse, eu não tomo decisões pelas pessoas e nem devo fazer isso. Mas entre os justo e santo e um assassino, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de capacidade para tomar uma decisão e olhar e enxergar. Entre o limpo e o sujo, o que você prefere? Entre uma comida boa e uma comida podre, o que você prefere? É sobre isso que eu estou falando. Não é entre o bom e o excelente. Entre o bom e o excelente é mais difícil tomar decisão. Mas entre uma coisa boa e uma coisa ruim, uma coisa santa e justa e um assassino, como é que vocês escolhem? Então, essa é uma questão que eu queria trazer para vocês. Cuidado com as suas escolhas. Isso acontece na família, isso acontece entre os jovens aí para se casar, isso acontece nas decisões do lar, isso acontece nas decisões de trabalho, né? Isso acontece nas decisões econômicas, né, de famílias, de pessoas, de indivíduos, e assim por diante. Bom, vamos continuar. E aí ele diz assim no verso 15, Pedro dizendo: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Olha o contraste aqui. Vocês mataram o autor da vida. Então, o que vocês acharam que estavam fazendo? Vocês estavam achando que vocês estavam terminando com Jesus, quer dizer, terminando com o ministério de Jesus. Nós não queremos esse ministério. Ele é santo demais para nós, ele é limpo demais, ele é maravilhoso demais, ele é justo demais, ele curou os cegos, ele ressuscitou mortos, ele fez milagres incríveis, mas nós não queremos, porque gostamos da vida suja, gostamos das coisas erradas. Então vamos fazer o seguinte: a gente mata. Aí Pedro diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. A vida não pode ser morta. A vida não termina. Nem a nossa termina, não é?
Quando a gente morre, você é um ser espiritual. Para a sua existência na Terra, mas o seu ser espiritual não para. Ele continua. Ninguém consegue destruir a vida, muito menos matar Jesus. Mataram o corpo de Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz o texto. E nós somos testemunhas disso, disse Pedro. Então, olha, o que eu quero mostrar para você é que as nossas escolhas, muitas vezes, nos fazem ter uma percepção da realidade que é absolutamente equivocada. Então, em pensar que alguém poderia parar com o plano soberano de Deus em Cristo, colocando na crucificação, é uma loucura, uma tonteria, como se diria, né? Uma tonteria em espanhol, né? Mas é algo terrível. Por que é terrível? Porque é mentiroso. Ninguém consegue parar a vida, ninguém consegue parar esse fluxo de rio de vida, não é? Tanto é que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Mas vamos continuar aqui, que tem coisas incríveis aqui para a gente. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, verso 17. Eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Eu quero que você guarde essa frase. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Profecias são linguagens de Deus. A Bíblia diz, Deus revela aos seus profetas o que há de acontecer. E ele fez isso. E vários profetas, né, trouxeram mensagens que não eram para os seus dias, ou eram também para os seus dias, ou eram para os seus dias e também para o futuro. Essas profecias futurísticas, vindicatórias, são profecias que abrem uma história lá na frente. E Jesus foi profetizado na Bíblia toda. Então, pensa comigo o seguinte, a profecia bíblica, essa revelação, esse cumprimento de profecias que aparece aqui, olha, se cumpriu, né? Essas profecias se cumpriram, mostram uma coisa interessante. A soberania de Deus, Deus tem uma agenda, o estabelecimento dessa agenda na vida de Jesus foi a vinda de Cristo no tempo certo, na hora certa, e a crucificação também era a agenda de Deus. E é isso que muita gente não entende, né? Coitadinho de Jesus, o Pai o abandonou. Mas Jesus mesmo disse isso, Pai, por que me abandonaste? Ele estava ali como homem, como ser humano falando isso, mas como Deus, ele estava dizendo, Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua. Porque a vontade soberana de Deus tinha que passar ali pela cruz. Por que tinha que passar pela cruz, pastor? Tinha que passar pela cruz porque um ser humano não pode salvar outro ser humano. Então tinha que ser alguém que era totalmente homem, mas totalmente Deus. Por isso a divindade de Cristo não pode ser negada. Porque se a divindade de Cristo é negada, todo o caminho salvífico através da cruz é negado. Porque um homem, um ser humano, não pode salvar outro homem, ser humano, porque esse é pecador, esse também é pecador. O salário do pecado é a morte para esse, e o salário do pecado é a morte para esse também. Agora, quando Cristo nasceu, ele já não nasceu como todos nascem, do relacionamento de um homem com uma mulher. Ele nasceu do útero de Maria, mas ele nasceu por obra do Espírito Santo. Então Jesus não pecou, Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha essa semente pecaminosa que todos nós carregamos ao longo da história. Okay? Então, quem poderia morrer por outra pessoa? Quem poderia pagar a culpa de outra pessoa? Quem poderia levar aqueles pecados à morte? Só Jesus. Por isso era a agenda de Deus a cruz. E por isso todas as profecias indicavam para Jesus.
Não indicavam para um profeta, indicavam para Jesus. Lá em Gálatas, quando Paulo fala, né, um assunto muito interessante, quando ele diz, olha, Gálatas, vocês são insensatos, vocês começaram pelo Espírito, agora querem terminar na carne, porque algumas pessoas estavam querendo contaminar a fé dos Gálatas, dizendo para eles, agora vocês entregaram a vida para Jesus, beleza, então agora o que vocês têm que fazer é voltar a praticar os ritos judaicos. E aí Paulo chama a atenção exatamente dizendo isso. Vocês começaram pelo Espírito, vão terminar pela carne. E aí ele vem com toda uma argumentação, e quando ele vem trazendo a argumentação, ele chega lá em Abraão, e ele diz, olha, a promessa foi feita ao descendente, e não à descendência de Abraão. E por que ele fala isso? Porque é Cristo. O chamado proto-evangelho, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz, a serpente vai ferir o teu calcanhar, o calcanhar do descendente da mulher. Cristo. Não é a descendência da mulher, o descendente. Então Jesus é uma promessa, é uma profecia. Jesus é uma profecia. E essa profecia deveria de ser cumprida em todos os detalhes. Ele teria que nascer onde ele nasceu, né? Por quê? Porque estava revelado isso. Ele teria que ser quem ele foi, fazer o que ele fez, porque tudo isso estava profetizado. Agora, quando você chega lá no texto de Pedro, aqui na pregação de Pedro, e ele diz assim, olha, versículo... onde é que eu estou? Versículo de número 20, para que... 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. E aí ele fala da profecia de Samuel. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e das alianças que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então, o que o texto, esse texto que eu li aqui está dizendo para a gente? Era a agenda de Deus a cruz? Era. Era a agenda de Deus a ressurreição? Era. Era a agenda de Deus a ascensão de Cristo? Era. E é a agenda de Deus o retorno dele. Em Atos capítulo 1, quando os discípulos viram Jesus subindo ao céu, e eles estavam olhando para as alturas, e ele some numa nuvem, 2 varões, diz a Bíblia, eram anjos, apareceram ali e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo que o viste subir, voltará. Da maneira como ele subiu, ele vai voltar. O texto bíblico que eu acabei de ler aqui, em Atos capítulo 3, diz, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Então, é a agenda de Deus o retorno de Cristo. Jesus Cristo vai voltar, é aquilo que a gente chama de segunda vinda. Ele veio uma vez, né, humilde, nasceu numa manjedoura, viveu como ser humano, total homem, total Deus, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e há de voltar. Não como nascendo numa manjedoura de novo, nada disso, mas a Bíblia diz, todo olho verá. Quando ele voltar, todo olho verá. Ele virá com poder e grande glória. E muitos sinais aconteceriam na terra e no céu. E é interessante, eu tenho visto isso assim nas notícias, na mídia, nas mídias sociais e tudo, pessoas dizendo, nossa, que coisa interessante, em tal lugar surgiram sinais no céu, em tal lugar surgiram sons espetaculares, em tal lugar tem acontecido não sei o quê, as pessoas estão vendo coisas que nunca tinham visto, não sei o quê. São sinais. Tudo isso é uma preparação, porque quando Pedro fala do dia de Pentecostes, ele diz, olha, isso tudo que está acontecendo não são
expressões de pessoas bêbadas, porque eles falaram, eles estão bêbados, né? Lembram disso em Atos capítulo 2? Ele diz, não, isso foi profetizado por Joel. E aí ele diz o seguinte, eu vou até ler, porque eu acho fantástico essa ministração aqui. Ele diz assim, ao contrário, isto, capítulo 2, verso 16, de Atos. Ele diz, olha, são 9 horas da manhã, esses homens não estão bêbados. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aí você vai dizer assim, pastor, eu não estou entendendo uma coisa. Por que fala últimos dias se o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi mais de 2000 anos atrás? Porque nós estamos no interregno da vinda de Cristo e a segunda vinda. Nós estamos no meio, acontecendo. No meio não, eu falei bobagem, não é meio. Nós estamos entre. Ninguém sabe quando Jesus Cristo vai voltar, ninguém sabe. Mas nós estamos entre a primeira vinda e a segunda vinda. E esse tempo é chamado de últimos dias. E é um tempo de preparação. Então não é uma coisa cronológica, no relógio, no calendário, olha aqui, faltam tantos dias para a volta de Cristo. Ele diz, não, preste atenção nos sinais. E aí ele diz, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha aqui para mim. Mais importante do que sinais e prodígios é a última frase que está aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é o mais importante. Volte-se para Deus, arrependa-se dos seus pecados. Você andou com pessoas da sua família que te levaram ao conhecimento do Evangelho. Você era criança, sua avó te levou na igreja, sua mãe, seu pai. Pessoas que te amam oram por você até hoje. E você continua com a cabeça dura, batendo contra o Evangelho, Pense, os últimos dias estão acontecendo. Em algum momento, Cristo vai voltar. Agora, depois que ele voltar, não dá para invocar mais o nome dele, sabia? Você tem que fazer isso agora. Você precisa tomar uma decisão por Cristo hoje, agora. Isso é que eu sinto aqui no meu espírito de dizer para você. Sinto dentro do meu coração para dizer para você. Eu não sei para quem. Talvez para muita gente, né? Que esteja na mesma situação, está na mesma situação. Jesus Cristo é a solução para o pecado. É a solução para cancelar os pecados. É a solução para perdoar os pecados. É a solução para nos trazer vida nova, vida bonita, vida santa, vida limpa, vida cheia de graça e para esperarmos com alegria e esperança a volta do Senhor Jesus. Você está preparado para voltar, para a volta de Cristo? Você está preparado para morrer hoje? Você vai dizer, como morrer? Porque ou você morre, ou Jesus volta, você vai se encontrar com Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Esses dias eu estava fazendo uma palestra e eu fiz lá um exercício e tal, e eu fiz a seguinte pergunta, o que é que vão escrever na sua lápide? E uma pessoa disse assim, não, na minha não vai ter nada, eu vou virar árvore, eu morro, viro cinza, viro árvore. Não era o momento, mas a minha vontade era de dizer para aquela pessoa, que vidinha mais inútil a sua. Você acha que Deus ia criar um ser humano tão complexo como você para depois virar uma árvore? É o seu corpo que vai virar adubo. Mas e o seu espírito? Se você não crê nisso, é bom começar a crer. É bom começar a crer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como anda a sua vida? Vamos orar? Colocar na mão de Deus a nossa vida? Acho que tem muita coisa aqui que a gente já falou e que toca o nosso coração, né? Pai, em nome de Jesus, eu oro
por essas pessoas todas que estão longe do Senhor. Essas pessoas que não estão te agradando, essas pessoas que já te conheceram um dia e deram as costas para a vida, o autor da vida, Jesus Cristo. São as mesmas pessoas, Senhor, que se Jesus tivesse vindo hoje, estariam gritando, crucifica-o, crucifica-o, porque tomam decisões erradas. Ó Deus, por misericórdia eu te peço, que hoje seja o dia da salvação, seja o dia do arrependimento, seja o dia do retorno a Cristo, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.